Lá, tomara que o vento não atrapalhe o áudio aqui. E aí, pessoal, tudo bem? Fim de ano, época boa para fazer um balanço de tudo que passou. E hoje eu quero falar dos meus favoritos de 2021. Não só coisas lançadas esse ano, mas tudo que eu consumi ao longo de 2021, entre quadrinhos, desenho animado, filme, música, livros. Na verdade, vai ter mais coisas nessa lista que foram lançadas antes de 2021, mas se eu conheci em 2021, elas são novas para mim, então estão dentro aí dos meus favoritos de 2021. Começando pelos desenhos animados. Esse ano eu assisti muito Gumball. Eu já tinha assistido Gumball antes, assim, picado aqui e ali, mas esse foi o ano que eu peguei para assistir tudo certinho, assim, porque entrou no HBO Max. Antes só tinha umas temporadas no Netflix. Eu tenho assistido praticamente todo dia no meu almoço. E é impressionante quanta ideia eles conseguem arrumar a cada episódio. É muita coisa diferente entre um e outro. É muita ideia socada no espaço de 10 minutos e pouquinho. O visual é uma sobrecarga sensorial, né? Parece que é um sorvete por quilo com todos os doces possível na cobertura ali. É muito bom. Do HBO Max, um lançamento desse ano que eu gostei foi o Jellystone. Jellystone é um desenho que reúne vários personagens da Hanna-Barbera, é meio que um reboot de vários desses personagens. Aqui todos eles são habitantes da cidade de Jellystone, cada um tem uma função. A Tartaruga Touché é o xerife da cidade, o Don Quixote é o prefeito, o Zé Colmeia, o Catatal e a Cindy são os médicos. E esses personagens foram todos atualizados para um senso de humor mais moderno, né? Uma pegada mais Cartoon Network hoje em dia, né? Com alguns personagens eles tomaram várias liberdades. Na maioria eles preservaram a essência e criaram uma coisa nova em cima. Em outros eles só usaram o visual e o nome e fizeram uma coisa totalmente diferente. Em alguns casos eles trocaram o gênero de alguns personagens. Então, por exemplo, o Tubarão agora é menina, a Lula Lelé é menina, o Babalu do Pepe Legal é menina. E faz sentido, porque se for para colocar todos esses personagens da Hanna-Barbera no mesmo ambiente, quase todos eles eram masculinos, né? Ia ser uma cidade toda populada só por personagens masculinos. Né? E realmente não ia funcionar, né? O responsável por Jellystone é o criador do Shauner, que é um desenho que eu acho muito subestimado. Eu tô esperando entrar no catálogo da HBO Max também. Os meus favoritos de Jellystone, com certeza, são o Bob Pai e Bob Filha. Agora é Bob Filha, antes era Bob Filho. Bob Pai é um pai super protetor e a Bob Filha não conhece nada do mundo por causa desse excesso de cuidado que o pai dela tem. Meu episódio favorito é um que os dois estão no mercado, estão na fila do mercado e eles esquecem de pegar uma banana e o Bob Pai precisa guardar um lugar na fila enquanto a Bob Filha vai lá no mercado pegar. E é a primeira vez que ela vai entrar no mercado sozinha. E aí ela fica tão fascinada com tudo que tem no mercado, tá? Porque tudo é novo para ela, e ela acaba demorando e o pai dela começa a ficar desesperado ali na fila. Eu gosto de humor assim, que pega uma coisa cotidiana, banal e exagera, né? Porque tem tanto desenho que tenta fazer a mesma coisa que uma sitcom live action, né? E eu acho que isso que é o jeito de você pegar situações cotidianas e aplicar no meio da animação. A Warner tentou fazer uma coisa parecida com aquele Looney Tunes Show. É um desenho que eu pretendo ver mais, eu não vi inteiro, mas pelo que eu vi tinha essa mesma pegada. É humor de sitcom, só que aí pega esse humor slapstick de desenho animado, pega todo um catálogo de personagens e faz eles coexistir no mesmo ambiente. E até onde eu vi, pelo menos, o Looney Tunes Show, a ideia não foi tão bem executada igual fizeram no Jellystone. Alguns episódios do Jellystone eu achei meio fraquinho, na verdade ainda faltam alguns para eu terminar dessa primeira temporada, mas é a primeira temporada, né? Então eu acho que se for renovado para uma segunda, espero que sim, eu acho que vai estar bem melhor, vão ter pego o ritmo de produção ali. Esse lance de reboot de personagens antigos de desenho animado, colocados em situações de sitcom,
Só que de uma forma exagerada, eu acho que essa altura já é um gênero em si, né? É dessa mesma linha também que é o meu grande favorito do ano, que é O Mundo Maravilhoso de Mickey Mouse. É o meu desenho favorito desse ano e provavelmente vai ser o de todos os anos enquanto ele continuar existindo. Pra mim é perfeito. Eu nunca vi um episódio que eu não adorei. A temporada desse ano foi sensacional. Os 2 últimos episódios, que é o da Bruxa e da Noite de Jogos, é perfeito. Pretendo falar dele mais em outra oportunidade. Eu também gostei desses novos curtas dos Looney Tunes na HBO Max, mas eu ainda não vi tantos. Mas eu gostei que em vez de tentar fazer outra sitcom animada, né, que é o de praxe hoje em dia, eles tentaram fazer novos curtas no estilo dos clássicos, né, da Warner. Pelo pouco que eu vi, tá excelente. Mas deixa eu ver certinho aí pra poder dar uma opinião certinha, né? Pra ver se eu não tô sendo enganado por alguns poucos bons curtas, né? Tem vários outros desenhos aí que eu comecei, que eu pretendo, vamos ver se esse ano eu consigo assistir eles, né? Então, o Amphibia, o All House, eu vi o comecinho desses dois, pareceu super legal e tal, mas é muita coisa para consumir, então tem que ir indo aos poucos aí. Agora, games favoritos do ano. Eu não joguei muitos games esse ano. Eu joguei muito Stardew Valley com a Keka, minha namorada. A gente jogou muito Keep Talking Nobody Explodes também. Mas um jogo que eu joguei assim, sozinho, né, que eu gostei bastante, foi o Puzzle Agent, um jogo de point and click da Telltale Games, que eu tinha comprado no GOG há um bom tempo, uma época que estava em promoção. Mas só esse ano que eu peguei pra jogar e zerar. Ele tem a arte do Graham Annabelle, que eu acho que é assim que pronuncia o nome dele. Eu curto muito o trabalho dele, ele tem uns curtas muito legais no YouTube, ele tem uns quadrinhos muito legais também. Tem uma coletânea dele que eu gosto bastante, que eu até reli esse ano, que é o The Book of Grigol. Muito legal. Foi só esse ano que eu peguei pra jogar Puzzle Agent, gostei bastante. E depois, até pouco depois de eu ter zerado, o 2 entrou na promoção no GOG, aí eu peguei ele, zerei até acho que semana passada ou retrasada. Esse jogo, mesmo antes de eu jogar, eu já tinha uma boa sensação que eu ia gostar, que a temática eu gostei bastante. A premissa é que o FBI tem um departamento de puzzles e quebra-cabeças, e você controla o único agente que trabalha nesse departamento, que é o Nelson Tethers, e ele precisa investigar o que está acontecendo de errado na cidadezinha Scoggins. É uma cidade que dá uma vibe meio Twin Peaks, meio Fargo. Então esse jogo é uma fusão de várias coisas que eu gosto. Puzzles, Twin Peaks, Fargo, desenho animado, né, porque os gráficos são todos animados. A cidade é toda populada por gente estranha, tipo Twin Peaks. E é muito legal você conversar com cada um, ver o que cada um tem a dizer. A história é muito legal, é uma pena que não teve uma continuação depois do 2. O final é bem satisfatório, mas eu acho que tinha algumas coisas que dava para desenrolar ainda. Mas eu me diverti bastante com esse jogo, gostei muito. Eu adoraria poder passar mais tempo na cidade de Scoggins, né? Pelo pouco que foi legal. Matéria de filmes. Filme também é um negócio que eu não vi muito esse ano, mas o meu favorito foi o Soul, que é mais uma obra-prima da Pixar. Fiquei bem impressionado com os rumos que a história tomou. Eles foram com os lugares ali que eu não esperava que eles iriam. Então, uma mensagem lindíssima, né? A jornada que os personagens fazem é 10. Filmes e games ficaram de lado esse ano, porque eu passei mais tempo com desenhos animados, com quadrinhos e livros. Vamos falar dos livros primeiro. Um que me marcou muito esse ano foi o Werewolves After Youth, do Michael Chabon. É uma coletânea de contos que não foi publicada ainda no Brasil. Tem outros do Michael Chabon que já saíram no Brasil. Eu conhecia já o primeiro conto dessa coletânea, porque ele foi adaptado num episódio do podcast This American Life. É contado sob a perspectiva de um menino que tem um colega de classe, um amigo dele que gosta de fingir que é lobisomem. Ele ataca as pessoas, ataca os professores, ele está correndo o risco de ser mandado para uma escola para crianças com necessidades especiais. Ao mesmo tempo, o menino narrador, os pais dele são divorciados e estão passando por uma situação complicada também. Uma coisa que eu notei em vários dos contos desse livro é que vários deles têm duas narrativas ao mesmo tempo. Tem dois
grandes problemas correndo lado a lado, né? Tem um também sobre um casal que o relacionamento deles está desmanchando, mas eles, mesmo assim, eles estão indo atrás de comprar uma casa. E o corretor de imóveis que está mostrando as casas para eles também tem a sua própria história ali. Várias histórias aqui, tem um clima bem pesado, tem uns temas aí que acho que não daria nem para eu comentar sobre eles sem fazer um monte de alerta de gatilho aqui, porque tem umas coisas bem pesadas mesmo. Mas fica só aviso aqui que esse é um livro apenas para adultos. Eu gostei muito de conhecer o trabalho do Michael Chabon, coloquei praticamente a bibliografia dele inteira na minha lista de coisas para ler, né? Tem um que, inclusive, foi publicado no Brasil já, né? Que é As Incríveis Aventuras de Cavalier Clay, mas ele tá fora de catálogo, tá super caro no estante virtual aí, então capaz vai ser mais barato ele no original mesmo. Outro livro que me marcou esse ano foi o Lost Continent, do Bill Bryson. Antes de estourar a pandemia, eu e a Keka, a gente estava fazendo planos para viajar, e aí, né? Não deu, e ainda não deu, né? A gente tá aí nesse período esquisito aí, esse período transitório, com as variantes, para ver o que vai dar. Espero que agora acabe esse troço. E é claro que no meio de tanta tragédia aí, cancelar um plano de viagem não é nada. Mas claro que a gente fica um pouquinho chateado, pelo menos, né? E eu tinha esse livro na minha lista, eu nem lembro por onde que eu conheci ele, mas ele acabou que até ajudou a matar um pouco a vontade de viajar, na medida do possível. Esse é um relato de viagens que o autor fez, dirigindo pelos Estados Unidos, visitando várias cidadezinhas. E essas cidadezinhas, assim, elas têm vários desse clima, algumas até lembram a Scoggins, do Puzzle Agent, mas me lembrou também muito o Sam Max Hit the Road, que lá eles mostram bastante essas cafeterias de beira de estrada e atrações turísticas, essa coisa que a gente vê bastante em filme, né? Essas coisas de cidadezinha americana. Então só por isso já foi bem legal, ficar nesse clima do Sam Max Hit the Road. Só que um ponto fraco do livro é que o Bill Bryson ele parece que estava com algumas oscilações de humor enquanto ele estava escrevendo. Às vezes ele está super empolgado descrevendo o que ele viu, tem todo um fascínio, e aí ele alterna com um tom meio de desdém, ele tá meio zoando os lugares simples, às vezes uma atração turística que é mais basiquinha e tal, ou as pessoas, ele fica meio, do nada ele fica meio misantropo. E essas partes quebram um pouco o ritmo, né, da leitura, porque para mim esse livro estava no seu melhor quanto mais o Bill Bryson tá empolgado ali com a viagem dele. Mas o saldo é positivo, é um livro que me ajudou aí a consolar um pouco aí dos planos cancelados, né? Matar um pouco a vontade de viajar, que ainda tá aí. Vamos ver se em 2022 agora vai, né? Se Deus quiser. E agora vamos falar de quadrinhos. Uma descoberta muito legal e que eu ainda tô lendo foi a HQ Maze Agency. É uma HQ que tem dois detetives como protagonistas, que é a Jennifer Mace e o Gabriel Webb. Ela foi escrita pelo Mike W. Barr. Ela saiu no final dos anos 80 até comecinho dos anos 90. Anos depois ela foi republicada pela IDW. A dupla tem uma dinâmica muito legal, porque eles não estão exatamente namorando, eles têm meio que um rolo. E é muito divertido de ver, assim, porque eles têm todo um climinha de flerte ali. Ao mesmo tempo tem toda uma tensão por causa do relacionamento profissional deles. A HQ tem uma proposta de ser um mistério estilo Fair Play, que supostamente dá para o leitor todas as pistas necessárias para tirar a conclusão de quem é o culpado daquela história, do crime que está sendo investigado naquela história. Então é Fair Play, que é um jogo justo, né? Você tem acesso a todas as pistas da mesma forma que os protagonistas têm, então você também pode desvendar o caso. Mas, pelo menos para mim, na prática, esse tipo de história, fair play, assim, não dá muito certo, né? Porque eu acho que a pessoa precisaria ser um detetive tão bom quanto os protagonistas e não é meu caso. Eu tô lendo ainda Maze Agency, eu pretendo falar mais dela no futuro, mas por enquanto tô curtindo muito. Eu li muitos quadrinhos Disney esse ano e para escolher um só, eu vou ficar com a Aventuras Disney, que tem a primeira parte de um arco de histórias que é o Histórias da Bahia. Essa é uma série que tem como protagonistas o Moby Dick e o Peninha.
E tem todo um elenco de coadjuvantes, um cenário todo próprio, é uma coisa bem elaborada mesmo, eu achei muito bacana. É uma pena que o resto dessa série aqui no Brasil, ela por enquanto só está disponível na forma de 2 encadernados capa dura de tamanho gigante, esses da Panini. Então eles estão super caros, né? Eu queria muito que saísse no formatinho da Culturama mesmo, porque até eu pegar alguma promoção doida aí que o preço desses capa dura aí abaixo, por enquanto eu não consigo ver o resto dessa história, que eu gostei bastante, pelo menos, da primeira parte. Mas tudo é seu tempo. E para falar de alguma coisa mais recente em termos de quadrinhos que eu tô curtindo, é um reboot, mais um reboot. Dessa vez é o da Nancy. A Nancy é uma personagem da década de 30 e 40. Ela nunca foi muito popular aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos ela é bem famosa. De uns anos para cá, as tiras dela foram redescobertas porque a Fantagraphics republicou, né? Isso levou as tiras dela a ficarem bem populares no Tumblr uns anos atrás, na época que eu estava usando Tumblr uns anos atrás. A Nancy estava bem famosa lá. O lance da Nancy é que é uma tirinha zen, o humor dela é super simples, tudo nela é bem minimalista. Tem vários especialistas e pesquisadores de quadrinhos que falam bastante da Nancy como um exemplo que os quadrinhos conseguem ter uma simplicidade para comunicar ideias, um exemplo de narrativa visual eficaz. A Nancy em si é uma menina meio ranzinza, ela gosta de comer, ela gosta de dormir, ela gosta de resolver os problemas de uma forma criativa, mas que também alivia o esforço da parte dela. Desde a morte do criador, do Ernie Bush Miller, que vários cartunistas tentaram dar continuidade à tirinha da Nancy, mas nenhuma dessas versões pegou. Até 2018, quando ela teve um reboot pelas mãos da cartunista Olivia James. Isso é um pseudônimo, ninguém sabe quem que é a Olivia James de verdade. Essa nova Nancy está fazendo bom sucesso, e eu acho que a razão é porque a Olivia James, seja lá quem for, não está tentando recriar a Nancy da década de 40, mas sim ela está trazendo a Nancy para a era moderna. A Nancy agora tem smartphone, ela está fazendo um cursinho de robótica, e tudo isso combinado com a essência da Nancy, que continua preservada ali. Claro que várias dessas mudanças incomodaram os puristas, e realmente de primeira é meio estranho ver uma personagem tão antiga mexendo com o celular. A Nancy, todo o elenco dela tem muita cara assim, de uma época que já passou. O Slugo, que é um namoradinho dela, você vê o visual dele, ele tem boina e uma blusa com um remendo de tecido de bolinha e tal, então é muito década de 40. Então eu, de primeiro, eu confesso que eu também achei até meio forçado colocar a Nancy e o Slugo pra ficar falando de Instagram e Snapchat, que o mundo da Nancy é meio retrô, né? E assim, as primeiras tiras realmente, eu até reli elas esses tempos e parece meio forçado essas referências modernas, mas depois de um tempo a tirinha encontrou o tom certo e conseguiu implementar essas referências modernas de uma forma que ficou muito natural, e agora eu acho que é o melhor reboot possível da Nancy. É uma tirinha que tá bem engraçada, eu tô curtindo bastante, eu acompanho pelo Instagram mesmo, dá pra vocês seguir a Nancy. A arte que talvez eu não goste tanto, até as tiras mais recentes aí, a Olivia James, seja lá quem for, ela tá tentando umas coisas diferentes ali que eu não sei se tá dando tão certo ali, mas no geral é bem legal, é engraçada e vale a pena conferir. E uma outra HQ que eu gostei bastante de ter conhecido esse ano foi a Invisible Ink, do Bill Griffith. O Bill Griffith, ele tem uma tirinha, que é o Zip the Pinhead, mas essa Invisible Ink é a primeira HQ dele, que é uma história longa, né? Uma graphic novel, se você quiser usar o termo. E ela é autobiográfica, ela conta sobre ele descobrindo que a mãe dele teve um caso com um cartunista famoso. E é uma história impressionante, tem várias reviravoltas aí dessas descobertas que ele foi fazendo. A arte dele tá sensacional, ele tá usando uma arte mais realista do que de costume, né? Se bem que na própria tira dele
Ele desenha cenários lindíssimos, assim, né? Eu gosto do trabalho dele no Zip, mas eu gostei muito dele escrevendo uma história longa e eu espero que ele faça muitas outras graphic novels por aí. E tem uma outra dele que eu pretendo ler em breve também. E por último, música. A banda que eu mais ouvi esse ano foi o The Garden. O estilo deles, acho que dá pra chamar de post-punk ou art punk, alguma coisa por aí. É uma banda formada por dois irmãos gêmeos. Eles têm uma discografia enorme que eu tô adorando conhecer aos poucos. Cada um desses irmãos tem um projeto paralelo, né? Um tem o Enjoy, o outro tem o Puzzle. E várias vezes um irmão colabora no projeto do outro, então na prática é como se tivesse mais músicas do The Garden. Então é um poço inesgotável aí, e ainda bem, porque eu curti muito o som deles. E esses foram os meus favoritos de 2021. Eu queria aproveitar e agradecer todo mundo que está acompanhando o canal. Tem sido muito gratificante conhecer várias pessoas aí que tá dando todo o apoio aí. Significa muito para mim mesmo, viu? Eu espero continuar trazendo conteúdo cada vez melhor nesse próximo ano aí que tá chegando. Espero poder estar à altura das várias palavras bonitas, várias palavras legais aí que vocês têm falado do meu trabalho. Eu desejo a todo mundo um ótimo 2022. Que Deus nos abençoe a todos. Muita paz, muita saúde para todos nós. E vamos nessa. 2022. Até uma próxima.